Fala pessoal, tudo bem com vocês? A base vem forte. Gabriel Veron entra e salva o Palmeiras na virada sobre o Bragantino. Mas e a atuação? As substituições resolveram. Mas e a escalação? O Braga até que jogou bem. E o VAR? Vamos falar sobre isso? Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. A semana do derby, o encontro entre Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, que acontecerá na próxima quinta-feira, será tensa para os dois treinadores, né? Por um lado, o Thiago Nunes pressionado no Corinthians, empatou com o Botafogo, e o Palmeiras venceu o Bragantino, mas a gente sabe que o torcedor está esperando um desempenho muito melhor. Eu até acho que em relação aos últimos jogos, o Palmeiras foi melhor nessa partida contra o Bragantino. Assim como o Bragantino também jogou um melhor futebol do que vinha jogando nos últimos jogos. Quase escapou da zona do rebaixamento, enquanto estava ganhando o jogo, isso estava acontecendo, mas agora voltou a ocupar as últimas posições. Mas tem elenco para sair dessa situação. E jogou bem, jogando em casa. A gente sabe que o jogo 11 da manhã ele dificulta, especialmente na segunda etapa, por uma questão física. Mas, de novo, né, a gente vai encontrando ressalvas e a verdade é que o futebol apresentado, tanto pelo Bragantino, que tem que ser cobrado também, mas especialmente pelo Palmeiras, é muito pouco, é muito pobre o futebol apresentado pelo Palmeiras. Mas o Palmeiras tem um trunfo, né? Tem jogadores jovens que foram promovidos nessa temporada, finalmente o Verdão olhou para as categorias de base e a gente vê jogadores se destacando. Foi assim com o Patrick de Paula no Campeonato Paulista, sendo destaque absoluto, mas também com outros jovens se destacando, como o Gabriel Menino. E quando chega no Campeonato Brasileiro, a gente cobrava, eu pelo menos falo isso aqui, que cobrava há muito tempo uma participação do Wesley, que não é exatamente um jovem, ele já tem 22 para 23 anos, foi eleito o melhor driblador da Série B jogando pelo Vitória no ano passado e merecia mais oportunidades. Mas eu entendo também que quando você contrata um jogador do nível do Rony, e aqui eu não estou nem exaltando muito o Rony, mas eu falo porque ele veio de 2 temporadas muito boas no Atlético e foi um jogador muito disputado, e o Palmeiras pagou caro por ele, vencendo disputa com outros concorrentes. Consegue contratar o Rony e o Luxemburgo encaixa ele no time mesmo quando tinha o Dudu. Mas 17 jogos depois, nenhum gol marcado. Foi a primeira vez nesse jogo contra o Bragantino que o Rony sequer acabou participando de um momento sequer dos 90 minutos. Ele nem começou e nem entrou no segundo tempo. O Wesley começou como titular bem, e começou bem, ele tem a vitória pessoal, ele tem o drible, ele é mais efetivo, ele consegue ser mais assertivo do que o Rony. O Rony é improdutivo, tem sido, né, no Palmeiras nesses jogos. Ele, não sei se por uma ansiedade, às vezes quer dar o resultado o mais breve possível, quer marcar o seu gol, que ainda não aconteceu, perde a bola, tenta um contra um, não consegue um tabelamento, não consegue uma conclusão, ele tá sem confiança. E isso a gente sabe que faz a diferença. Então talvez um banco de reservas, uma conversa, entrando aos poucos no jogo, quando ele começar a marcar gols isso vai melhorar. Por enquanto ele realmente tem que ser reserva. E o Wesley já deu uma resposta muito melhor, mas o Luxemburgo ainda povoa o meio-campo, tentando dar uma sequência para o Lucas Lima, e eu não consigo enxergar o Lucas Lima como efetivo. O Rafael Veiga entrou, conseguiu começar a jogada do primeiro gol, do segundo gol, do gol da virada, mas a gente sempre tem essa máxima no Palmeiras, né? O melhor meio é aquele que não tá jogando, seja o Rafael Veiga, seja o Gustavo Scarpa, e aí ele povoou ali com o Zé Rafael, o Bruno Henrique entrou depois. O Zé Rafael, o Gabriel Menino no meio, Patrick de Paula e o Lucas Lima, esse meio recheado. Mas era um jogo que dava para vencer, a gente sentia isso, embora o Bragantino também tenha oferecido riscos, né? Apostando na velocidade do Arthur, ex-Palmeiras, que é um jogador muito rápido, muito habilidoso. O Claudinho também, que já tinha feito uma grande Série B no ano passado, é um jogador sempre letal. Mas o Bragantino chega ao seu gol já no segundo tempo, depois de um primeiro tempo equilibrado de pouco brilho, assim, né? A gente tem uma cobrança de falta do Zé Rafael, tem um chute de fora da área do Arthur, nada mais do que isso. Aí no segundo tempo vem esse gol do Claudinho. Gol que contou um pouco com a sorte, né? Acabou matando o goleiro Everton, mas eu não acho que ali, naquele momento, fazia alguma injustiça ao placar, não. O Bragantino, com essas escapadas, normalmente era perigoso, e o Palmeiras não oferecia muitos riscos, não. Só que aí vem as substituições. E aí tem aquela máxima do futebol também, de que quando o técnico mexe bem, sinal que ele escalou mal. Eu acho que nesse caso se aplica sim, porque tem alguns jogadores que
que o Luxemburgo vai precisar mexer, né? Ele tá insistindo com o Lucas Lima que não tá dando resultado. Eu já acho que aquele esquema com 3 atacantes, ele chegou a usar 4 no Paulista, mas 3 atacantes se torna mais agressivo quando você tem peças para isso, e agora ele tem. Eu sei que o Gabriel Veron não jogava há 6 meses e talvez por isso ele não tenha começado como titular, mas agora deu, né? Agora acabou. Ele voltou, tá decidindo os jogos, como sempre, é uma joia que o Palmeiras tem, renovou o contrato recentemente por mais 5 temporadas, uma multa de quase 400 milhões de reais, fez 18 anos há poucos dias. Ele é muito diferenciado, porque ele decide os jogos para o Palmeiras, foi assim desde a sua estreia, e tem acontecido e aconteceu hoje. Ele entrou, e aí tem mais uma alteração que eu acho fundamental a gente destacar. Quando o Luxemburgo coloca o William Bigode para tentar ganhar o jogo, e eu acho que esse mérito, essa justiça a gente precisa fazer ao que ele fez no jogo, ele coloca o William Bigode no lugar do Mike e desloca o Gabriel Menino para a lateral direita. E aí, o Menino teve grandes momentos no Palmeiras jogando por ali. Porque apesar de ser um volante, um meio-campista e jogar improvisado, embora na base ele também tenha atuado na lateral, ele é um lateral muito mais incisivo do que os outros todos do Palmeiras. Ele tem um cruzamento maravilhoso, ele combina a jogada pelo lado direito, ele tem poder de marcação. Eu acho que ele vai render muito mais na lateral. O melhor lateral direito do Palmeiras, pra mim, é o Gabriel Menino. E aí, numa jogada maravilhosa em que ele bota na cabeça do Veron, o Veron sobe e empata o jogo. E depois ele acaba decretando a virada. Por quê? Porque aí o Veiga também entra, dá um lançamento espetacular na corrida da zaga, né, na entrelinha, e o Gabriel Veron, com um toque na coxa em velocidade, ele tira o marcador e passa para o William. E o William Bigode acaba fazendo o segundo gol. O Bigode, tem muita gente que defende a titularidade dele. Eu sou muito fã do William Bigode, acho ele um jogador que se entrega para o time, tá sempre fazendo gol. Às vezes oscila, às vezes não consegue, às vezes tem uma dificuldade na finalização, mas o William é um cara que se apresenta para o jogo, é um cara que tá sempre ali. Mas eu acho que a gente pode definir aí, entre eu e você, evidentemente, né, porque a gente não interfere lá na decisão do Luxemburgo, mas eu acho que se a gente tiver Wesley por um lado, Veron por outro e o Luiz Adriano, dá pra jogar, né? E aí você não precisa encher o time com volantes ou meio-campistas que fazem com que a transição do time fique lenta, o time não agrida muito. Poxa, quando você tem o Patrick de Paula, que já tem uma saída de bola qualificada, e aí você escolhe ali um segundo homem, que pode ser o Zé Rafael, eu acho que tem muita gente que critica o Zé Rafael, eu acho que a grande função dele no time foi como segundo homem de meio campo, porque exatamente ele tem essa qualidade para chegar um pouco mais à frente. Aí você tem Patrick de Paula, Zé Rafael, e aí escolhe um meia. Pode ser o Veiga, pode ser o Scarpa, pode ser o Lucas Lima, que eu até acho que ele não tá dando resposta, mas enfim, com essa parceria talvez ele jogue mais, porque o time ficará mais no ataque, ele vai ter mais opções para tabelar pelos lados, tanto com o Veron quanto com o Wesley, e o Luiz Adriano é um cara que se movimenta. Então aí o Palmeiras cresce de produção. Porque esse jogo contra o Bragantino, o segundo tempo, apesar da questão física, apesar do sol, do horário e tudo mais, o time já foi melhor do que vinha sendo. Então, quando a gente fala que o Luxemburgo tem que ser cobrado, evidentemente que ele tem. E evidentemente que nós chegamos à conclusão, qualquer pessoa que analisa o jogo, de que ele pode tirar mais desse elenco. Que é um elenco... Eu não acho até que seja um elenco muito qualificado, assim, no nível do Flamengo, por exemplo, mas é um elenco interessante e na comparação com outros tantos elencos que nós temos aqui no Brasil, é sim um elenco com muito recurso. Só que na prática isso não tem se verificado. Então dá pra fazer jogar mais, dá pra você montar um sistema, dá para. E ele tem trocado, eu noto que o Luxemburgo tá tentando encontrar um time, mas talvez ele não tenha, ele não esteja sendo ousado como deveria. Ele esteja muito cauteloso, né? Segurando, botando um monte de jogadores no meio. Vai pra cima, cara. Poxa, o time do Palmeiras tem qualidade pra isso, especialmente do meio pra frente. Então, eu acho que esse jogo pode ter dado um sinalzinho de alerta na cabeça do Lucha, do tipo, posso agredir, posso mais, tenho condições de fazer o time jogar um pouco mais pra frente. E vem aí um confronto contra o Corinthians, em que a gente sabe que muita coisa pode acontecer, os dois técnicos ainda estão pressionados, e dependendo do resultado, a batata pode assar para qualquer um dos lados. A gente está vivendo um ano atípico, eu sei disso, todas as ressalvas são possíveis, mas assim, o trabalho do Vanderlei Luxemburgo, que começou bem, eu reconheço isso, começou bem, depois oscilou demais quando o Dudu saiu do time, e ele não conseguiu mais fazer o time jogar bem. Esse jogo me deu mostras de que pode ser que ele consiga.
pode ser que ele, se ele botar a cabeça para pensar, quem sou eu para dar conselho aqui para um dos maiores técnicos do nosso futebol brasileiro, por todo o currículo, toda a história que ele tem, ele tá lá dentro, mas dá. A gente vê que pela qualidade dos jogadores ele pode fazer esse time jogar melhor. E o VAR, hein? Teve um lance polêmico. Um chute do Gabriel Menino em que o Aderlan coloca o braço ou o cotovelo na bola. Tem muita gente comparando, obviamente, com o lance marcado contra o Palmeiras, a favor do Inter durante a semana, no pênalti do Luan, que ele tá com o braço aberto, ele tenta chutar a bola resvala, o bração aberto ali bate no braço dele e o Wilton Pereira Sampaio marca o pênalti. Dessa vez, o Rodrigo Carvalhais de Miranda, na verdade, nem viu o lance no campo naquela hora, houve uma checagem no VAR, porque ele bota a mão no ouvido e tudo mais, mas ele não faz a revisão. E aí gerou muita polêmica, evidentemente, né? Porque esses lances de bola na mão na bola estão gerando muita discussão pela sua complexidade. Darei a minha opinião aqui para você e você pode discordar à vontade. Eu acho que são lances bem diferentes. Primeiro, porque apesar do Aderlan estar com o braço levemente aberto, ele não está com o braço na horizontal como o Luan. Ele está com o braço levemente aberto. A bola não bate no seu braço, bate no seu cotovelo. E eu acho que o movimento do Aderlan tem que ser levado em conta. Ele está recolhendo o braço e a bola bate no seu cotovelo que está recolhido. Eu interpreto como se o Aderlan não quisesse interferir na jogada. No momento em que o jogador abre o braço, ele aumenta e assume o risco de interferir na jogada. Quando ele está recolhendo, não. É o contrário. O chute do Gabriel Menino, quando o Aderlan recolhe o braço e a bola bate no seu cotovelo, eu não entendo como pênalti. Agora, eu também entendo que, por ser um lance interpretativo, o VAR pelo menos deveria chamar o árbitro para uma revisão. Porque se ele não viu no campo, talvez com recursos ele entendesse de outra forma. Ou não. Ou avaliaria como eu, olhasse o lance e pensasse, não, esse cotovelo aí para mim não é um lance intencional, não é deliberado, ele não aumenta o volume corporal, porque embora a gente tem que entender o seguinte, né? Se eu entro numa jogada com o bração aberto, mas a bola bate aqui é braço, né? Mas bate no meu outro braço que tá fechado, não é pênalti agora, eu tô com o braço aberto, bateu aqui, é pênalti. Só que ele tá fechando e bate no cotovelo. Essa é a minha leitura do lance. Acho lances completamente distintos e acho que a arbitragem acertou ao não marcar. Porém, penso que a revisão deveria ter sido feita pelo árbitro de campo. Polêmicas que não terminam em relação ao VAR. Comentem aqui, inscrevam-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!